Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós temos então, uma nova PET, que é a PET 2, E a nossa primeira semana, a nossa primeira semana iniciou segunda-feira, mas a nossa primeira aula será dia 1º, quarta-feira. O assunto que nós temos dessa segunda PET é ângulos e seus elementos e os tipos de ângulos, Um assunto bastante legal, tranquilo para nós trabalharmos, E eu vou então explicar para vocês aqui para depois então vocês entrarem nas atividades, da PET com bastante tranquilidade, Bom, esse assunto ângulo, primeiro vocês vão entender o que é um ângulo, Então eu vou trabalhar com dois objetos bem simples, que são duas réguas, Então essas duas réguas aqui, elas vão formar os lados dos ângulos, que nós chamamos de semirretas. Quando eu vou unir uma régua na outra, eu passei a ter aqui então um encontro dos dois lados que nós chamamos de semirretas. Esse encontro é exatamente o vértice, que é o ponto comum das duas semirretas. Agora, a abertura que existe entre essas duas réguas aqui é o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, um ângulo é exatamente uma região formada por duas semirretas que têm a mesma origem. E os elementos do ângulo são três, são os lados dos ângulos e o vértice, tá? Agora, eu posso ter várias aberturas com esses dois segmentos de reta, que eu estou usando a régua para explicar. Quando eu coloco nesta posição aqui, as duas réguas, eu vou ter aqui um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus. Esse ângulo reto aqui, ele é o ângulo mais comum que nós encontramos nos objetos, nas construções. Ele é um ângulo fácil da gente verificar. Por exemplo, o canto da régua aqui é ângulo reto. O canto da parede é um ângulo reto. O canto da janela, o canto da porta, o canto do quadro, o canto de uma caixa de sapato, o canto de uma caixa de leite, nós temos ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, é o ângulo que a gente mais consegue visualizar no nosso dia a dia. Agora, se eu fechar um pouquinho esse segmento aqui, eu já não tenho mais ângulo reto. Eu passei a ter um ângulo agudo, porque o ângulo agudo é o ângulo que mede menos de 90 graus. Então, esse ângulo também é muito fácil de nós visualizarmos nos objetos, visualizarmos até mesmo nos galhos das árvores. Nós vamos encontrar ângulos agudos, Porque entre um galinho e o outro de uma planta, nós encontramos diversos ângulos agudos. Agora, se eu abro mais esse segmento aqui, eu tenho essa formação aqui de ângulo. Esse ângulo aqui, ele passa a ser um ângulo obtuso.
o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Também é um ângulo fácil de nós verificarmos, né? E se eu abro mais um pouquinho esse segmento, se eu tenho essa posição aqui, eu passei a ter aqui um ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso, tá? E se eu vou caminhando com esta régua aqui e encontro com a outra, eu passei a ter um ângulo de uma volta inteira, onde ele mede 360 graus. Então, nós temos aqui esses tipos de ângulos que nós conseguimos formar, né, com a movimentação de uma semirreta. Uma nós mantemos parada e a outra, então, nós podemos trabalhar com ela em diversas direções, ó. Se eu vou fazendo isso, eu tenho um ângulo agudo. Vou fazendo isso, eu tenho um ângulo agudo. A partir do momento que eu formei um L, né, eu passei a ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu abro mais um pouquinho essa semirreta, eu já tenho ângulo obtuso. Se eu vou abrindo, eu passei a ter agora um ângulo de 180 graus, que é um ângulo também chamado de ângulo reto, ângulo raso. E se eu vou seguindo com esta régua e encontro com a outra, eu dei uma volta completa. Então, eu formei aqui um ângulo de 180 graus. Agora, nós podemos trabalhar, observar os ponteiros, por exemplo, de um relógio, né? Os ponteiros do relógio, eles são as semirretas, são os lados do ângulo. Aquele espaço que fica entre os dois ponteiros são exatamente os ângulos. E eu vou mostrar para vocês agora, trabalhando com o meu corpo. Por quê? Porque os ângulos também são formados de acordo com a movimentação do nosso corpo, né? Não sei se vocês já puderam fazer esta observação. Eu posso trabalhar com os braços, como eu posso trabalhar com o meu tronco. Então, vejam bem, se eu estou nessa posição aqui e eu peço para você dar um giro de 90 graus, ou que é o mesmo 1/4 de volta, eu faço esse movimento aqui com os meus pés, eu formei exatamente um ângulo de 90 graus, da posição que eu estava para a posição que eu estou. Então, eu dei um giro de 1/4 de volta. Se eu faço esse outro giro aqui, eu dei uma volta de 180 graus. Eu caminhei 2/4 de volta. Se eu faço esse giro aqui, eu caminhei 200, eu dei um giro de 270 graus. E se eu volto para a posição que eu estou, eu dei um giro de 360 graus. Então, o nosso corpo, ele pode trabalhar com giro de 1/4 de volta. Às vezes, até é muito comum as pessoas falarem assim: nossa, eu preciso mudar a minha vida tá muito ruim, eu preciso de dar um giro, né, de 360 graus. Veja só, se a pessoa fizer esse giro aqui, ó, ela mudou alguma coisa na vida dela? Não. Ela voltou para o mesmo lugar. Então, o giro que ela tem que dar na vida dela não é de 360 graus.
O giro que ela tem que dar na vida dela é um giro de 180 graus. Veja só, eu estou nessa posição, eu faço isso, depois eu faço isso, eu girei 180 graus. Aí sim, eu vou mudar a minha vida, porque eu dei as costas para o problema e eu vou começar com uma nova situação. Então, para a gente mudar alguma coisa na nossa vida, nós temos que dar um giro de 180 graus e não um giro de 360. Então, cada movimento que eu faço com as minhas pernas, eu estou dando um giro de 1/4 de volta, ok? Agora, com os meus braços, eu também posso trabalhar mostrando ângulos. Se eu pego o meu braço e eu faço isto aqui, ó, entre o meu tronco e o meu braço, eu vou formar aqui ângulo de 90 graus, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se eu abaixo os meus braços, eu vou ter ângulos agudos entre o meu tronco e o meu braço. Então, eu vou ter aqui exatamente ângulo agudo, tá? E ângulo reto. E se eu levanto mais os meus braços, entre o meu tronco e o meu braço, vou ter aqui um ângulo obtuso, porque foi um ângulo que ultrapassou 90 graus. Então, entre 90 graus e maior que 90 graus, eu tenho o ângulo obtuso. Então, ângulo nós podemos encontrar em diversas situações, até mesmo com o nosso corpo, né? Você, por exemplo, quando vai fazer um esporte, né? Existe, por exemplo, um nado que se chama sincronizado, que é feito, né, por mulheres, né? E que debaixo da água, ela vai com o seu corpo exercer diversas posições que ela vai formar ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo raso, ângulo de 360 graus, que é o de volta completa, né? Quando você pega o seu skate, por exemplo, né? Dependendo do giro que dá. Então, você tem o giro, né? De 360, você tem um giro de 180. Então, tudo isso está relacionado com o nosso assunto ângulos, né? Que nós estamos vendo hoje. E agora, tudo que eu expliquei para vocês, eu vou passar aqui um resumozinho para vocês passarem depois para o caderno de vocês para facilitar, né? Para vocês terem aí anotados, que qualquer dúvida é só vocês irem lá no caderno que vocês têm o resumo, ok?